As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. Uma grande homenagem a Eunice Paiva e ao filme Ainda Estou Aqui. Meu amigo. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema o que o católico pode tirar do filme Ainda Estou Aqui. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, dirigido pelo bilionário Walter Salles Jr. e estrelado por Fernanda Torres, o filme Ainda Estou Aqui, lançado em 2024, catapultou mundialmente o cinema brasileiro ao conquistar o prêmio de melhor filme internacional na última cerimônia do Oscar, neste ano de 2025, cumprindo em parte a expectativa gerada pela premiação da atriz Fernanda Torres, que um pouco antes já havia conquistado o Globo de Ouro pelo mesmo filme. Deixando de lado alguns registros do livro que soariam inconvenientes na grande tela, como veremos, o filme retrata o drama de uma família numerosa que subitamente se vê subtraída de seu pai e chefe, o engenheiro, empresário e ex-deputado Rubens Paiva, que em 20 de janeiro de 1971, durante o regime militar, foi levado de casa sem aviso prévio por agentes da aeronáutica para prestar depoimento às autoridades, após o que nunca mais retornou. A trama é centrada na figura de Eunice Paiva, esposa de Rubens e mãe de Marcelo, autor do livro. Eunice, mãe de 5 filhos, ela mesma detida pelos militares no dia seguinte à detenção do marido e mantida afastada de casa por 12 dias. Era dona de casa quando tudo aconteceu e, para além da dramática falta de informações sobre o paradeiro do pai de seus filhos, teve que lidar sozinha com as súbitas e inéditas dificuldades e obrigações que lhe caíram nos ombros. Após mudar-se com a família do Rio para São Paulo, Eunice viria a formar-se em Direito em 1977 e a dedicar a carreira à defesa dos direitos humanos e à causa dos hoje denominados povos originários. Ela faleceu em 2018, aos 89 anos, após sofrer 15 anos com a doença de Alzheimer. É sabido que nenhum filme é sequer cogitado para premiações em Hollywood, a não ser por um grande lobby em que se combinem muita influência e muitos milhões de dólares. No caso do filme Ainda Estou Aqui, a fortuna e a influência de Walter Salles, que inclui a simpatia ideológica junto ao governo federal atual, foram certamente determinantes para que a película abrisse seu caminho por entre a longa e intrincada rede de relações até a indicação e a premiação no Oscar. Dividi esse texto com vocês receberam ele, né? Então vocês veem que ele reforça a trajetória de Eunice, fala da importância da resistência. Eu terminava falando que os governos autoritários como esse que esse país tem hoje, eles surgem, mas eles acabam sumindo no esgoto da história, enquanto que livros como o do Marcelo, canções como o do Erasmo, Caetano, isso sobra porque vira memória. Né? Então, eu terminava dizendo: viva a democracia, ditadura nunca mais. Quem é Walter Salles, o diretor bilionário que dirigiu Ainda Estou Aqui, filme que venceu o primeiro Oscar para o Brasil? Segundo a revista Forbes, Salles é o terceiro cineasta mais bem pago do mundo, com patrimônio estimado de 4,3 bilhões de dólares. Segundo Carlos Augusto Calil, professor do curso de cinema da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é preciso fazer uma grande campanha publicitária para que o filme seja indicado à categoria desejada. Em entrevista ao canal de notícias Nexo, disse o professor que, geralmente, as empresas distribuidoras fazem um lobby junto aos votantes, perguntando se gostariam de ver, saber alguma informação. Elas fazem uma abordagem para criar simpatia em relação ao candidato. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times de março de 2024, os estúdios costumam investir entre 5 e 25 milhões de dólares nas campanhas para que o seu filme seja indicado para as categorias do Oscar. E embora a academia proíba o lobby direto junto a seus membros votantes, toleram-se práticas como o envio de e-mails semanais para os votantes, sessões especiais do filme e realização de festas, desde que sejam feitas com restrições. Ainda segundo o professor Carlos Augusto Calil, da USP, a escolha dos indicados também passa por uma decisão política de Hollywood.
Não significa apenas eleger, por exemplo, um filme de um cineasta dissidente do Irã porque o regime local é contra o americano. Isso interessa à academia, mas também a credencial de quem se apresenta, o prestígio internacional do diretor. Asseguradas todas as condições necessárias, claro está que as credenciais do diretor Walter Salles e da atriz Fernanda Torres foram grandemente favorecidas pela conjuntura estatal atual, sobretudo em se tratando de mais uma obra cinematográfica dedicada ao rebrilho dos mitos fundadores de uma esquerda política moribunda, esvaziada do antigo carisma de suas falsas soluções, que para manter-se no poder depende hoje da truculência judicial longamente construída em administrações passadas pelo sistemático aparelhamento da Suprema Corte, mediante a indicação de juízes ideologicamente alinhados e imunes ao voto popular. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou a maioria 5-4, 4-6-4, 3-2. Não sei ninguém também, foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar, isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Feitas essas observações, devemos, no entanto, reconhecer a qualidade técnica da produção e o talento artístico nela empregado, que, unidos a um roteiro habilmente construído, atingem certa eficácia na mobilização emocional do espectador. Infelizmente, porém, o que se constata no filme é mais um exemplo da conhecida parceria entre o grande capital especulativo e o avanço da agenda progressista, da qual o exemplo mais eloquente talvez seja do bilionário George Soros, cuja organização globalista, a Open Society, chegou a anunciar em 2018 um consórcio de fundos de investimento internacionais para a doação de milhões de dólares a iniciativas alinhadas com o trabalho da vereadora abortista Marielle Franco, assassinada naquele mesmo ano. Na página oficial da Open Society, após informar a liberação da incrível soma de 10 milhões de dólares àquelas iniciativas, o mesmo anúncio de 2018 acrescentava: é fundamental que anunciemos para o mundo que o Brasil produzirá novas Marielles, que mulheres negras das periferias ocuparão espaços de poder e que esse caminho não tem volta, justifica Pedro Abramovei, diretor da Open Society Foundations para a América Latina. Ainda sobre a abortista Marielle Franco, o Banco Itaú de Walter Salles, juntamente com bancos como BTG Pactual, HSBC e Safra, figura entre os apoiadores da Brasil Foundation, organização internacional que teve Marielle como estagiária. Por ocasião do assassinato da vereadora, a fundadora da organização, Leona Forman, declarou em nota: Marielle Franco veio à Brasil Foundation como estagiária em 2007, quando estávamos selecionando os projetos vindos de todas as regiões brasileiras. Sua carreira evoluiu pela dedicação e seriedade com as quais foi galgando sua carreira acadêmica e depois política, chegando a se eleger com muita popularidade como vereadora. Seu futuro tinha toda a promessa de sucesso. Em nosso episódio de número 19, cujo link pode ser acessado aqui embaixo na descrição, juntamente com as demais referências deste vídeo, dedicamos-nos a iluminar a diferença entre caridade e filantropia, frequentemente confundidos. Naquela ocasião, demonstramos que a filantropia, em razão de sua raiz naturalista, negligencia o fim último e sobrenatural do homem, que direciona as ações efetivamente caritativas segundo o amor de Deus, de modo que não raro a fortuna capitalista é posta a serviço de finalidades mundanas e projetos dissolventes, com graves prejuízos à própria humanidade, em que pese os habituais apelos à consolidação de direitos, melhoria da condição humana e justiça social. Filantropia, termo de origem grega que significa amor ao homem ou amor à humanidade, designa um amor horizontal, natural e terreno entre os homens. Ao contrário da perfeição caritativa, vinculada à oração e aos sacramentos, a ação filantrópica, emancipada de Deus em sua pretensa autossuficiência entre os homens, abre-se às imperfeições humanas e mesmo ao pecado, ainda que sob a aparência de boas ações, servindo frequentemente ao desencaminhamento dos homens em relação ao fim último a que se destinam, que é a salvação da alma. No caso do filme Ainda Estou Aqui, trata-se do apelo sutil a algo que toca fundo em qualquer ser humano para, em seguida, conduzir emocionalmente o espectador a uma causa que aponta em sentido totalmente diverso. Qual seja, trata-se de embalar o público no calor do ambiente de uma família natural e numerosa, receita e fundamento da autêntica saúde social, para então, partindo de sua ruptura súbita e dolorida,
capturar a simpatia do espectador para um projeto político que, no fim das contas, atenta contra aquela organicidade mesma da família natural, como pretendemos demonstrar? Afinal, ainda que excessos e injustiças tenham sido cometidos pelo regime de então contra Rubens Paiva e indiretamente contra sua família, é fato que o ex-deputado auxiliava e mantinha contato com membros exilados de movimentos revolucionários armados e terroristas, como o VPR e MR8. Eu acredito que eu acrescento informações sobre a relação do Rubens Paiva com o MR8, de certa forma, né, por meio de entrevistas que eu fiz com integrantes do MR8, né, havia uma relação um pouco mais importante, não era uma coisa assim tão distante como se pensava, né? Porque as pessoas que se opunham à ditadura militar, não é que assim, olha, eu sou do ANN, então não posso mais conversar com ninguém fora da minha organização. As pessoas mantinham contatos umas com as outras, inclusive com gente que fazia oposição legal. Movimentos cuja pretensão ditatorial é amplamente conhecida e insuspeitamente declarada por alguns de seus ex-integrantes. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. E nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? Ou seja, os movimentos armados e terroristas que atuaram contra o regime militar brasileiro e foram por ele combatidos não tinham apreço pela democracia, considerada pela esquerda radical uma flacidez burguesa, de modo que, ao menos à primeira vista, pode causar estranheza a simpatia de um burguês como Rubens Paiva para com elementos daquelas organizações. Por outro lado, como já abordamos em episódios anteriores, em especial nos de número 2, 6 e 8, a revolução é, na verdade, um único e mesmo processo de rebelião da criatura contra seu criador, que se desdobra na rebeldia da carne contra as exigências do espírito, com diversas ramificações ao longo da história, de modo que o ativismo de Rubens Paiva, posteriormente continuado por sua esposa e filhos, em nome da democracia, difere daquele extremismo de guerrilha apenas em grau, não em essência. Particularmente em nosso episódio de número 2, vimos que direitistas e esquerdistas costumam concordar que a separação entre o Estado e a Igreja, o Estado laico, a instituição do casamento civil, sem a chancela sacramental da Igreja, a contracepção e o divórcio, são avanços sociais. E vale notar que, a despeito de todo o seu aparato repressivo e aparentemente contra-revolucionário, foi durante o regime militar que o Brasil se abriu às políticas de controle de natalidade e aprovou a lei do divórcio. Ambas nos anos 1970, ecoando o dissolvente espírito liberal norte-americano que apoiava o mesmo regime. Mas são justamente as classes mais pobres, as doentes, as menos educadas, as que têm menos capacidade de trabalho, que têm famílias numerosas. E isto então não significará, no sentido humano, quase que uma degenerescência. A batalha só foi vencida depois de mais de 2 décadas. Desde o primeiro mandato como deputado, Nelson Carneiro já defendia o divórcio. Apesar da oposição da Igreja, a proposta virou lei em 1977. Foram 26 anos de tramitação no Congresso. Era uma coisa que o país inteiro reclamava, mas que faltava alguém que tivesse a coragem de afrontar, porque já sabia que ia contar contra si
com as forças tradicionalistas, inclusive com a igreja. Foi também nesse período que a pornochanchada, gênero de comédia erótica nacional que enchia os cinemas, dissolvia a moral sexual do brasileiro médio enquanto se popularizava com a anuência das autoridades, de modo que o regime militar, para além dos excessos de violência e abusos jurídicos eventualmente cometidos, não pode ser plenamente aprovado do ponto de vista católico. É o que eu digo. Vocês têm a mania de moralista? Foi catar virgem, agora vai custar saber o que é bom. Comigo, não. Quando eu casei, já tinha tido 3 amantes. O dia foi bater, tá bom. Puxa, vocês são fogo, hein? Se de um lado os militares travaram legítimo e necessário combate ao comunismo, por outro, permitiram que a Revolução avançasse por seu braço liberal e atingisse em cheio a estrutura das famílias brasileiras, fragilizada pela acelerada dissolução dos costumes através do entretenimento de massa. Tanto a pornochanchada quanto as telenovelas brasileiras, ao avançarem a revolução sexual sobre as massas e perverterem a moralidade das camadas mais baixas da população, acabavam por trazer às telas a sugestão do aborto, abominação em que inevitavelmente deságua a obstinada separação entre o prazer sexual e sua finalidade procriativa natural. E aqui tocamos num registro do livro de Marcelo Rubens Paiva que, como antecipamos na abertura deste vídeo, ficou de fora do filme porque certamente representaria um entrave, uma nota gravemente dissonante no harmonioso acorde de uma família numerosa e orgânica, intencionalmente recortado no filme para capturar o coração do espectador e conduzi-lo sem sobressaltos a costumeira narrativa que até hoje nos tenta convencer a celebrar a memória de pretensos mártires políticos, de capachos da Revolução que pretendiam reduzir o Brasil a pasto internacional de demônios ideológicos. Praticamente saí de uma formação católica cristã muito rigorosa e com 17, 18 anos me converti a essa outra religião, ateia, que era o marxismo-leninismo. Na época eu não sabia que era uma religião, depois é que fui descobrir. Era uma religião. Você acha que é uma religião? Uma religião total. Tem santos, tem profetas, tem inferno, tem Vaticano, vê. Depois, com o tempo, é que eu fui descobrindo que eu tinha saído de uma religião e entrado noutra, né? Mas isso já é história. Pois se a União Soviética, que tanto inspirava os guerrilheiros brasileiros, foi o primeiro país a legalizar o genocídio intrauterino já em 1920, pouco depois da vitoriosa e mortífera Revolução Comunista que lhe dera origem, a mesma abominação não causaria repugnância ao espírito burguês da família de Marcelo Rubens Paiva, que em 1979 recebeu apoio e ajuda financeira de Eunice, sua mãe, para assassinar o próprio filho no ventre de uma namorada, então com 18 anos de idade. Ao fim daquele mesmo ano, Marcelo sofreria um acidente que o deixaria paraplégico para sempre. Eunice Paiva, de ancestralidade italiana e católica, mãe de 5 filhos e já advogada, após apoiar e financiar a morte daquele que seria seu primeiro neto, no mesmo ano veria seu único filho homem permanentemente incapacitado e dependente de cuidados. Quem conta o caso é o próprio Marcelo, nas páginas 85 e 86 do livro autobiográfico que deu origem ao filme. Eu ia para o 3º ano da Unicamp. Minha namorada, de 18 anos, engravidou. Eu tinha 19 anos, vivia da mesada apertada da mãe. Por paixão, afirma o declarante, ela engravidou. Bobearam, contou. A família dela é muito conservadora. Ele pesquisou, queria o melhor para a namorada, descobriu que havia tipos diferentes de aborto, queria o mais seguro, caríssimo, o de sucção. Ele não teria dinheiro para pagar, mas tranquilizava a namorada. Pediu para sua mãe, Eunice Paiva. Ela nem pensou 2 vezes, não deu lição de moral, não reagiu emocionalmente, usou a razão, como sempre. Deu o dinheiro, apoio e ainda exigiu o melhor. A moça passa bem, apesar do trauma. A mãe nunca mais tocou no assunto. O flagrante não foi realizado. No fim de 1979, sofri um acidente. Quando acordei na UTI, eu estava paralisado do pescoço para baixo. Ela, minha mãe, ficou do meu lado. Como dissemos anteriormente, Eunice Paiva formou-se advogada em 1977, 2 anos antes, portanto, do episódio que acabamos de relatar. Portanto, é certo afirmar que Eunice tinha pleno conhecimento de que o aborto que ajudara a praticar é um crime contra a vida, com pena prevista na legislação brasileira, mas como o flagrante não foi realizado, segundo o próprio Marcelo, a tortura e o assassinato de seu próprio neto, ainda no ventre, permanecem até hoje sem punição. Agora segura a sonda no lugar para eu poder ver o que eu tô fazendo. Aí, pra cima. Ele se afastou do catéter. Eles sempre se mexem. É por isso que eu faço desse jeito.
Agora pode ligar a máquina. Significa dizer que Eunice e o próprio Marcelo, dada a tranquilidade com que este relata publicamente um crime cometido às ocultas no passado, beneficiaram-se com uma anistia tácita e gratuita? Trata-se do mesmo Marcelo Rubens Paiva que hoje, a pretexto de fazer justiça contra quaisquer pessoas que ele julgue simpáticas ao regime sob o qual seu pai sofreu e desapareceu, defende convictamente que não sejam anistiados os presos políticos da atualidade, ainda que não tenham atentado contra a vida alheia e apesar das flagrantes violações de direitos fundamentais infligidas por um tribunal iníquo e ditatorial. Vale acrescentar que Vera Paiva, irmã de Marcelo e professora titular do Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, advoga há décadas no âmbito da educação sexual, termo sob o qual o espírito revolucionário busca promover a sistemática erosão da moral sexual em larga escala, o que inevitavelmente culmina na relativização da vida de filhos indesejados e na genocida apologia ao aborto. Por exemplo, o nome de Vera Paiva, a Veroca, no filme Ainda Estou Aqui, consta num trabalho de 2016 intitulado Aborto e Não Desejo de Maternidades, Questões para a Psicologia, organizado pelo Conselho Federal de Psicologia, no qual, logo no começo, busca-se desconstruir o suposto mito da maternidade. Mais adiante, no mesmo trabalho, pode-se ler o seguinte trecho, em que se busca relativizar o aborto e até o infanticídio por uma forçosa, generalizada e mal fundamentada vitimização da mulher. O fato de transgredir em determinado papel de gênero prescrito de forma tão incisiva e idealizada às mulheres torna invisível um sofrimento específico no caso da escuta direcionada àquelas que não querem ser mães ou que não exercem a maternidade de forma socialmente aceita, mulheres que não desejam engravidar, que privilegiam a carreira, que optam pelo aborto, que negligenciam e agridem os filhos ou ainda que cometem infanticídio. Especialmente as negligentes, ofensoras, infanticidas e que já abortaram são vistas como sujeitos que serviram como contraponto a mulheres honestas, dedicadas. Trata-se de um processo de satanização social no qual as mulheres sempre são culpadas e obrigadas coercitivamente a assumir toda a responsabilidade sobre os filhos. Notemos, caríssimos, a contradição revolucionária fundamental ao fundo de iniciativas como o filme Ainda Estou Aqui, dissimuladas em sua seletiva defesa da dignidade e dos direitos da pessoa humana. Notemos o tipo de gente que há décadas pretende ditar a todo um país suas próprias noções dogmáticas de humanidade, de certo e errado, como se fosse aceitável acolher exigências de alguém que relata a sucção do próprio filho no ventre de sua mãe, à luz do dia, com a leveza e a segurança de quem não carregasse a culpa de um assassinato e se encontrasse acima da lei. Nenhuma sociedade pode se pretender realmente civilizada se não defende com intransigência o direito à vida, desde a concepção, de seus membros mais indefesos e inocentes, que são aqueles ainda em fase intrauterina. Ao contrário, a apologia ao aborto representa o ápice de um ódio bárbaro e demoníaco da humanidade contra si mesma, na própria raiz de sua perpetuação, porque coisifica a vida humana de modo arbitrário para o alívio de consciências enegrecidas pelo apego desordenado ao próprio bem-estar, ainda que ao custo de vidas alheias. A abjeta condescendência com o mais covarde e abominável dos genocídios, posto que se aplica ao mais indefeso dos seres humanos, deve causar intensa repugnância à consciência católica, acima de tudo pela gravíssima ofensa que representa a Deus, uma vez que a tradição católica nos ensina que o homicídio voluntário figura como um dos 4 pecados que clamam ao céu pela vingança divina. Na definição do padre Roio Marim, em sua Teologia Moral para Leigos, editada pelo Centro Dom Bosco, entende-se por pecados que clamam ao céu aqueles que envolvem uma especial malícia e repugnância abominável contra a ordem social humana. Não pressupõem necessariamente maior gravidade que todos os demais pecados que se possam cometer,
mas em virtude de sua especial injustiça contra o bem social, parecem provocar a ira de Deus e a exigência de um castigo exemplar para a advertência dos demais. Conforme demonstramos, o direito à matança de inocentes não nascidos sob chancela científica e estatal, quando conquistado, resulta do mesmo espírito de rebelião que anima tanto a democracia liberal, incensada por Marcelo Rubens Paiva em sua obra transformada em filme, quanto os regimes mais explicitamente sanguinários, como a União Soviética com que sonhavam os guerrilheiros amigos de seu pai, Rubens Paiva. Não por acaso o liberalismo e o comunismo são historicamente condenados pela Santa Igreja, também não por acaso a Igreja Católica e a lei moral por ela defendida são historicamente atacadas como inimigo comum por liberais e comunistas, com diferença apenas de grau, um ataque que culmina na cooptação modernista do clero, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II. Uma grande homenagem a Eunice Paiva e ao filme Ainda Estou Aqui. Em nosso episódio de número 26, vimos que, na impossibilidade de ferir a majestade de Deus, o demônio se vale de nossas fraquezas para atingir a imagem divina no homem criado, buscando assim aplacar seu soberbo desejo de vingança. Por isso a moral sexual católica é tão questionada e combatida, porque somente o seu exercício pode garantir à humanidade a integridade da família, célula base de toda a sociedade e fonte natural de bem-estar social. Uma vez abalada a estrutura da família pela revolução sexual, o homem acaba por devorar seus próprios filhos no êxtase egoísta que o conduz à barbárie do aborto, para o gáudio do demônio, como bem o representa a icônica cena do filme Nefários, de 2023. O Criador cria, nós destruímos e fazemos tudo isso através de vocês. Sempre fizemos. Você esqueceu a história, Jimmy? Mesmo nos tempos antigos, o arquidemônio Moloch era celebrado ao lançarem bebês em fogueiras enormes. Isso é claro ao som de tambores para abafar os gritos deles. Mais tarde ergueram uma estátua gigante de bronze, com os braços estendidos e acendiam fogueira sob as palmas das mãos dela. Quando lançavam um bebê nas mãos da estátua, ele se encolhia todo com o calor do metal escaldante, e então ele se jogava nas chamas. E o que isso tudo aí tem a ver comigo? Nada, James. Especialmente quando passaram a usar roupa de médico para fazer o aborto. E os assassinatos acontecem na barriga, então não há gritos a serem ouvidos. E os restos são jogados em fornos crematórios. Não, James, não há nenhum paralelo, de forma alguma, com você. Consegue imaginar a agonia que o carpinteiro sente quando cortamos uma criança dentro do útero da própria mãe? Porque é isso que fazemos, James. Nós e vocês. Fazemos isso em parceria. Enfim, retomando a pergunta com que abrimos este vídeo, o que o católico tem a tirar do filme Ainda Estou Aqui é a infeliz percepção de mais uma tentativa cultural de engajar o espectador pela emoção e ganhá-lo para a revolução, sob cuja narrativa, em que pese o drama real da desestabilização de uma família e das injustiças eventualmente cometidas, dissimula-se permanentemente o plano infernal de autodestruição humana com a trágica contribuição do próprio homem. O católico deve permanecer firme contra sentimentalismos que lhe busquem desviar o foco do combate que realmente interessa, que é o combate pela fé, pela salvação das almas e pelo céu. Do mesmo modo, deve recusar peremptoriamente que revolucionários, eles mesmos com mãos sujas de sangue inocente, pretendam nos ensinar algo sobre dignidade humana ou justiça social pelo simples fato de que só nos podem ensinar o erro com apelos de falsa verdade. O Brasil jamais se reencontrará enquanto nação se não abandonar o espírito liberal que lhe usurpou sua verdadeira e profunda identidade. Nós somos filhos da terra de Santa Cruz, inaugurada por uma Santa Missa no ano de 1500. Filmes como Ainda Estou Aqui podem projetar mundialmente fatos de nossa história recente, mas em nada contribuem para a recuperação de nossa autêntica identidade. Ao contrário, apenas apertam os nós de cabrestos ideológicos com que há décadas se tenta transformar o Brasil numa província global submetida a interesses estrangeiros e estranhos à nossa alma e vocação nacionais. Nesta Semana Santa, rezemos por nosso país, para que este reencontre seu caminho sob o estandarte da Igreja e favoreça o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos também pela conversão dos revolucionários que atuam na produção cultural, para que, uma vez apontados no caminho do céu, empenhem seus talentos e esforços em prol da verdade, do bem e da santa religião. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!